Imagine que você é a assistente executiva dedicada do poderoso e lindo CEO bilionário Gabriel Monteiro. Você trabalhou ao lado dele por 3 anos antecipando cada movimento, mas ele mal sabe que você existe. Cansada de ser invisível, você decide mudar. Você muda o visual, começa a sair, e pela primeira vez se sente viva. Você até posta uma foto com seu encontro nas redes sociais parecendo feliz e radiante. Mas o que você não esperava era que Gabriel visse essa foto. E a reação do CEO frio e distante, ciúme puro e absoluto. De repente você não é mais invisível. Você é a única coisa que ele vê. E ele está determinado a torná-la dele. Antes de mergulharmos nessa história apaixonante de transformação, ciúmes e romance de escritório, inscreva-se no canal para apoiar nossas histórias. Deixe seu like e conta pra gente nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo hoje. Fique com a gente para ver se a Lívia consegue lidar com a atenção do homem com quem sempre sonhou. E se o Gabriel está pronto para lutar pela mulher que quase perdeu. Lívia Carvalho tinha uma teoria bem humorada sobre sua existência. Ela era um fantasma corporativo. Não do tipo assustador com correntes e lençóis brancos, mas do tipo que passa despercebido pelos corredores, que entrega relatórios impecáveis e recebe como resposta apenas um aceno distraído. 3 anos e meio trabalhando como assistente executiva de Gabriel Monteiro, CEO da Mendes Holdings, e ela poderia contar nos dedos as vezes que ele olhara diretamente nos olhos dela. Talvez 5 ou 4, ou 3, se descontasse aquela vez que ele a confundiu com a nova estagiária. "Seu café, senhor", murmurou naquela manhã de segunda-feira, colocando a xícara de porcelana sobre a mesa de mogno. Gabriel nem ergueu os olhos da tela do notebook, apenas acenou com a mão, como quem espanta uma mosca particularmente insistente. Lívia suspirou baixinho e voltou para sua mesa estrategicamente posicionada do lado de fora da sala dele, como uma sentinela invisível guardando um rei que nem sabia de sua existência. Ajeitou os óculos de grau que insistiam em escorregar pelo nariz e abriu a planilha do dia. Mais reuniões, mais ligações, mais e-mails urgentes que só ela sabia responder. "Você parece um fantasma hoje", comentou Thaís, sua melhor amiga e colega do departamento de marketing, aparecendo com 2 copos de café. "Aliás, você sempre parece um fantasma, mas hoje está pior." "Obrigada pelo voto de confiança", Lívia retrucou, aceitando o café com um sorriso cansado. Thaís se sentou na beirada da mesa, balançando as pernas. "Sabe o que você precisa sair desse escritório vergente normal, lembrar que existe vida além de cafés requentados e reuniões intermináveis. E como exatamente eu faria isso?" "Simples." Thaís puxou o celular do bolso e acenou com ele. "Conhecendo gente nova. Vai num encontro. Beija na boca. Esquece que esse homem aí dentro existe." Lívia olhou para a porta fechada da sala de Gabriel. Por um instante, permitiu-se imaginar um mundo onde ele não ocupava cada pensamento seu. Um mundo onde outro homem a fizesse sorrir, a fizesse sentir vista. O resto do dia passou numa névoa de tarefas mecânicas até que às 5 da tarde aconteceu. Lívia estava agachada no chão, catando folhas de um relatório que tinha derrubado porque, claro, sua coordenação motora tinha escolhido aquele momento para tirar férias. Quando ouviu passos se aproximando, olhou para cima e congelou. Gabriel estava parado bem na sua frente, tão perto que ela podia ver as manchinhas douradas nos olhos castanhos dele, tão perto que conseguia sentir o perfume amadeirado que sempre a deixava tonta. "Deixa eu ajudar", ele disse a voz grave, quebrando o silêncio. E então aconteceu. Ele se agachou ao lado dela.
Os dedos dele tocaram os dela ao alcançarem a mesma folha ao mesmo tempo. Foi um toque breve e insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para Lívia foi como levar um choque elétrico direto no coração. Seus olhos se encontraram por 3 segundos eternos. O mundo desapareceu. Só existia aquele momento, aquele toque, aquele olhar. Até que a secretária do andar de cima passou pelo corredor quebrando o encanto. Gabriel se levantou rápido demais, como quem acorda de um pesadelo. "Seja mais cuidadosa", disse ele, a voz voltando ao tom frio de sempre, e entrou na sala fechando a porta com um estalo que ecoou como um tapa. Lívia ficou ali de joelhos no chão, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. "Vista algo bonito amanhã. Vamos almoçar com o Felipe e um amigo dele." "Sem desculpas", decretou Thaís cruzando os braços com aquele tom que não aceitava não como resposta. "Thaís, eu não..." "Sem desculpas." Ela ergueu o dedo firme. "Você merece mais que isso, amiga." Os olhos dela brilharam. "Você lembra do Daniel, aquele do churrasco na minha casa, amigo do Felipe?" Lívia franziu o senho tentando puxar da memória. "Pior que não." Thaís revirou os olhos fingindo indignação. "Às vezes eu esqueço que você só tem olhos pro chefão." "Fala baixo, sua doida." Lívia tapou a boca da amiga rindo meio sem graça. "Então você vai, né?" Thaís insistiu já com o sorriso vitorioso no rosto. Lívia suspirou, o olhar se perdendo por um instante. "Vou", respondeu mais melancólica do que animada. Mas Thaís não ligou, gritou um "eu sabia" e a puxou para um abraço apertado, rindo como quem sabia que de algum jeito aquele almoço ia mudar alguma coisa. Na manhã seguinte, Lívia acordou com aquela mistura estranha de nervosismo e determinação. Abriu o guarda-roupa e pela primeira vez em anos pulou as peças neutras. Pegou um vestido azul marinho que abraçava a cintura, não revelava demais, mas também não escondia tudo. Soltou os cabelos em ondas naturais, passou um leve rímel e os óculos foram trocados pelas lentes de contato que ela só usava em ocasiões especiais. Quando chegou ao escritório, sentiu os olhares discretos, mas estavam lá. Um estagiário quase derrubou uma pilha de pastas. O segurança sorriu diferente. Thaís apareceu do nada, de boca aberta. "Uau, olha só para você! Sabia que estava escondendo uma deusa aí embaixo." "Para a amiga." Lívia corou, ajeitando a bolsa. "É só um vestido." "Não é só um vestido. Você está radiante." Thaís girou. "Felipe vai trazer o Daniel hoje. E ele é lindo, amiga. Advogado inteligente e engraçado. Você está vendendo ele como se fosse um carro usado. Ei, porque você precisa de um empurrão." Lívia estava prestes a responder quando a porta do elevador se abriu e Gabriel saiu absorto no celular, caminhando com aquela confiança de quem nunca duvida do próprio valor. Ele passou direto por ela. Não olhou. Não viu. Como sempre. Lívia sentiu o peito apertar, mas ergueu o queixo. Pronto, aquilo era exatamente o que precisava. Mais uma confirmação de que estava fazendo a escolha certa ao aceitar o almoço. O resto da manhã passou numa névoa produtiva. Lívia revisou contratos, organizou reuniões, filtrou e-mails. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, não estava prestando atenção se Gabriel precisava dela. Não estava esperando ser chamada. Estava simplesmente trabalhando. Às 11h30, Thaís apareceu na mesa dela. "Pronta." "Acho que sim." Elas pegaram um carro de aplicativo até um restaurante italiano no Itaim. O tipo de lugar com mesinhas ao ar livre, luzes pendentes e um menu que fazia você querer pedir tudo. Felipe já estava lá acenando animadamente e ao lado dele, Daniel era exatamente como Thaís tinha descrito.
Alto, cabelos castanhos, óculos de armação discreta, sorriso fácil. Vestia uma camisa social azul clara com as mangas dobradas. Casual, mas elegante. Lívia. Felipe se levantou para cumprimentá-la. A Thaís não para de falar de você. Este é o Daniel. Prazer. O homem estendeu a mão e o aperto foi firme e caloroso. A Thaís não mentiu ao dizer que você era incrível. Lívia riu apesar do nervosismo. Acho que ela exagerou, sim. Impossível, ele disse puxando a cadeira para ela. O almoço fluiu surpreendentemente bem. Daniel era engraçado, tinha histórias interessantes sobre casos jurídicos absurdos e, o melhor de tudo, fazia perguntas. Perguntava sobre ela, sobre seus interesses, sobre o que gostava de fazer quando não estava trabalhando. Era refrescante, ser vista, ser ouvida. Precisamos tirar uma foto. Thaís disse de repente, pegando o celular para registrar o dia. Thaís não precisa. Lívia começou, mas Thaís já estava posicionando todo mundo. Felipe ao lado dela, Lívia e Daniel mais próximos do que estariam naturalmente. Sorriam. A foto saiu boa. Natural. Lívia estava rindo de algo que Daniel tinha dito segundos antes, e ele olhava para ela com aquele interesse genuíno que fazia seu coração, acostumado a migalhas de atenção, quase não saber como reagir. Perfeita, Thaís anunciou. Vou postar e marcar vocês. Essa vai bombar no Instagram. Lívia mal prestou atenção. Estava ocupada demais conversando com Daniel sobre livros, filmes, sobre como era engraçado que nenhum dos dois suportasse acordar cedo, mas acabaram em profissões que exigiam isso. O que ela não viu foi a notificação chegando no celular de Gabriel. O celular que ele checava religiosamente entre uma reunião e outra, porque, embora nunca admitisse, stalkeava discretamente o Instagram de alguns funcionários. Principalmente de uma assistente de cabelos castanhos que ele fingia não notar. E quando aquela foto apareceu na tela com Lívia sorrindo daquele jeito que ele nunca tinha visto pessoalmente, ao lado de um cara que claramente estava interessado nela. Algo dentro de Gabriel Monteiro se rompeu. A legenda dizia: almoço perfeito com pessoas incríveis. Ele apertou o celular com tanta força que ouviu o plástico reclamar. Senhor Monteiro. A voz do diretor financeiro o trouxe de volta. Tá tudo bem. Gabriel levantou os olhos, percebendo que todos na sala o encaravam. Reunião cancelada. Ele disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Remarcamos. Mas, senhor, a apresentação. Eu disse que está cancelada. O tom não deixava espaço para debate. Ele saiu da sala de reuniões, com passadas longas, o maxilar travado, o peito apertado com algo que se recusava a nomear. Não era ciúme. Não podia ser. Lívia era sua assistente, uma funcionária, competente e eficiente, sempre presente, sempre ali, até hoje aparentemente. De volta ao escritório. Gabriel jogou o paletó na cadeira e foi direto para a janela, as mãos nos bolsos da calça social, olhando a cidade sem realmente ver nada. Pegou o celular de novo, abriu a foto, estudou cada detalhe, como se fosse um contrato que precisava de análise minuciosa. O vestido azul que ela usava, ela nunca usava azul. Sempre tons neutros, invisíveis. Os cabelos soltos, ondulados. Ele nem sabia que o cabelo dela era tão comprido. E o sorriso. Aquele maldito sorriso que não era para ele. O cara ao lado tinha a mão casual no encosto da cadeira dela. Não a tocava, mas estava perto. Perto demais. Gabriel deu zoom na foto como um idiota obcecado. Quem era ele? De onde tinha saído? Por que Lívia estava almoçando com ele
em vez de estar no escritório onde deveria estar, onde sempre estava, onde ele podia vê-la. Ele parou a respiração pesada. A verdade caiu como um tijolo. Gabriel Monteiro, CEO de uma das maiores empresas de investimento do país, homem que nunca perdia o controle, estava com ciúmes. Ciúmes primitivos e racionais, consumindo cada pensamento racional. Ele abriu o WhatsApp e digitou uma mensagem para Lívia. Apagou. Digitou de novo, apagou novamente. Onde você está? Muito direto. Preciso de você no escritório. Muito óbvio. Quem é esse cara completamente inapropriado? Largou o celular na mesa com força. Lucas, seu melhor amigo e sócio, escolheu aquele momento para entrar sem bater. Cara, o que foi aquela reunião? Você saiu como se... Não quero falar sobre isso. Gabriel cortou. Lucas estudou o amigo por um momento, depois viu o celular na mesa, a foto de Instagram ainda aberta na tela. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Sério, a Lívia, agora você percebe que ela existe. Gabriel cerrou os punhos. Eu sempre soube que ela existe. Claro, por isso você mal olha na direção dela nos últimos 3 anos. Lucas se jogou na poltrona, claramente se divertindo. Deixa eu adivinhar. Você viu ela com outro cara e o mundo desabou. Não seja ridículo. Eu não sou ridículo. Você que é. Lucas apontou para o celular. Quanto tempo você já passou olhando essa foto? Silêncio. Exatamente. Lucas continuou. Olha, Gabriel, eu conheço você desde a faculdade, né? Eu nunca te vi perder o controle por causa de uma mulher. Então, ou você admite que sente algo pela Lívia, ou deixa a coitada ser feliz com o cara dos óculos. As palavras acertaram como soco. Ela não está com ele, Gabriel disse a voz baixa. Ainda não, Lucas rebateu. Mas vai estar. Porque enquanto você finge que ela é mobília, tem outros homens percebendo o que você se recusa a ver. E o que eu deveria ver? Lucas se levantou caminhando até a porta. Parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. Que a Lívia é incrível. Que ela é leal, inteligente e engraçada quando você a deixa relaxar. Que ela te admira de um jeito que beira a devoção, mesmo você não merecendo. E que se você não fizer nada, vai perdê-la. Ele abriu a porta. E dessa vez, amigo, você não vai poder comprar de volta. E a porta se fechou, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos e aquela foto maldita queimando a retina. Ele voltou para a janela, mas não conseguia parar de pensar em como Lívia chegava sempre antes dele, o café na temperatura exata. Em como ela conhecia sua agenda melhor que ele mesmo. Em como, nas raras vezes que ele realmente prestava atenção, percebia que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Em como, naquela única vez que ela riu de uma piada idiota que ele fez sem querer, o som tinha ficado ecoando na cabeça dele por dias. 3 anos. 3 anos dela ali. Presente. Constante. E ele tinha sido idiota o suficiente para achar que seria para sempre. O celular vibrou. Mensagem de Lívia. Estou voltando ao escritório agora. Precisa de algo. A mensagem era profissional, neutra como sempre. Mas Gabriel olhou para aquelas palavras e leu nas entrelinhas. Ainda estou aqui. Ainda cuido de você. Mesmo você não notando. Algo se revirou no peito dele. Ele teve vontade de escrever que precisava dela, mas teve medo de ser tarde demais. Não, ele não ia perder Lívia Carvalho, não sem lutar. Mesmo que isso significasse finalmente admitir para si mesmo e para ela que talvez, só talvez, ele tivesse passado 3 anos ignorando exatamente a única pessoa que realmente importava. Gabriel passou a mão pelo cabelo, bagunçando o penteado impecável pela primeira vez em anos. Olhou para o celular para aquela foto e tomou uma decisão. Quando Lívia voltasse, ele faria o que deveria ter feito há muito tempo.
vê-la, realmente vê-la. E se aquele cara dos óculos achava que tinha alguma chance, estava muito enganado, porque Gabriel Monteiro nunca perdia, e não ia começar agora. Lívia chegou no escritório às 2 da tarde com um sorriso discreto ainda nos lábios. O almoço tinha sido surpreendentemente bom. Daniel era gentil e interessante, e o melhor de tudo, a fazia sentir vista. Não como a assistente eficiente, mas como uma mulher. Thaís tinha insistido para trocarem números, e agora o contato de Daniel estava salvo no celular dela, com um emoji de café ao lado referência à promessa dele de levá-la num café especial que conhecia no fim de semana. Ela nem tinha certeza se queria ir. Mas a possibilidade estava ali, calorosa e nova. Quando entrou no escritório, sentiu algo diferente no ar. Uma tensão que não estava lá pela manhã. Gabriel estava de pé ao lado da mesa dela esperando. Lívia parou no meio do caminho, o coração tropeçando. Senhor Monteiro, aconteceu algo. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela de um jeito que fez o ar ficar denso. Minha sala, agora. Lá dentro, ele começou. Onde você estava? A pergunta veio carregada de algo que Lívia não conseguia identificar. Não era raiva. Não era curiosidade casual. Era intenso. Almoçando com a Thaís, respondeu, tentando soar normal. E mais alguém. O estômago dela deu um nó. Ele tinha visto a foto. Sim. Felipe, namorado dela. E um amigo dele. Por quê? Gabriel não desviou o olhar. É comum você almoçar fora em dias de semana. Não? Lívia franziu a testa, começando a ficar irritada. Mas hoje foi uma exceção. Não afetou meu trabalho, se é isso que está preocupando. Não estou preocupado com o trabalho. Então com o que está preocupado. Silêncio. Gabriel cerrou o maxilar, como se estivesse travando uma batalha interna. Então, sem aviso, disparou. Quem é ele? Quem? O cara da foto, o que estava sentado ao seu lado. Lívia piscou, processando. Gabriel Monteiro. O homem que mal olhava para ela estava questionando-a sobre Daniel. Uma parte pequena traiçoeira do coração dela saltou de alegria. Mas a parte racional a que tinha sobrevivido 3 anos sendo ignorada, ergueu a guarda. Isso importa. Claro que importa. E muito. Para você. Gabriel deu mais um passo. Agora estavam tão próximos que Lívia conseguia sentir o perfume amadeirado dele, ver as manchinhas douradas na íris escura. Sim, para mim. O coração dela batia tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele é advogado, amigo do Felipe. Foi só um almoço. Só um almoço, Gabriel repetiu. E havia algo perigoso no tom. Ele parece achar que foi mais que isso. E como você sabe, eu vi a forma como ele olhava para você. Lívia soltou uma risada incrédula. Você está com ciúmes? A pergunta pairou no ar. Densa, quase proibida. Gabriel respirou fundo, os olhos firmes nos dela. Sim, estou morrendo de ciúmes. A confissão saiu baixa, rouca, como se tivesse custado mais do que ele gostaria de admitir. Aquela foto, continuou. Ver você sorrindo daquele jeito com outro homem foi como levar um soco, como se alguém tivesse arrancado uma venda dos meus olhos. Percebi que me acomodei, que confiei demais na sua presença. E de repente, entendi. Eu podia te perder sem nunca ter realmente te tido. Lívia desviou o olhar, o peito subindo e descendo rápido. Gabriel,
Você não pode aparecer do nada, despejar tudo isso e esperar que eu esqueça 3 anos de invisibilidade. Ele deu um passo à frente. Então temos um problema. Temos, porque você nunca foi invisível para mim. A voz dele baixou firme e quente. Eu sempre te vi. O seu jeito único de falar, de resolver as coisas, de morder o lábio quando está concentrada. Eu via tudo, e via mais. Via o quanto você me desarmava, o quanto sabia quando eu precisava de silêncio e quando eu precisava ser provocado. Ele sorriu, mas os olhos diziam outra coisa, algo entre arrependimento e desejo. Você é essencialmente boa, Lívia, boa de um jeito raro. Desde o primeiro dia você me fez querer ser melhor. As lágrimas ameaçaram subir, mas Lívia piscou rápido, recusando-se a deixá-las cair. Não é justo, sussurrou a voz falhando. Você não pode dizer essas coisas depois de tanto tempo. Gabriel respirou fundo, como quem finalmente decidia atravessar um limite. Eu sei. Em algum momento me convenci de que manter distância era o certo, que misturar as coisas seria um erro. Mas a verdade... Os olhos dele se prenderam aos dela, firmes, vulneráveis. A verdade é que eu tinha medo. Medo de quê? De perceber que você era muito mais do que eu conseguia lhe dar. Ele disse a voz rouca. De admitir que cada vez que você entrava na minha sala, algo dentro de mim mudava. Que eu esperava pelo seu bom dia mais do que por qualquer reunião. Que o café que você trazia era a melhor parte do meu dia. Que quando você sorria, eu queria ser o motivo. Ele parou respirando fundo. Mas eu não sei como ser gentil. Não sei como amar sem machucar. O coração de Lívia apertou doendo e se abrindo ao mesmo tempo. Você acha que eu quero perfeição, murmurou. Eu só queria que você me visse, de verdade. Gabriel deu um passo à frente, os olhos marejados, a voz quase um sussurro. Eu vejo você, Lívia. Sempre vi. E isso me apavora. O ar entre eles ficou pesado, elétrico. Ela podia sentir o calor dele, o cheiro familiar, que sempre a desestabilizava. O que você está fazendo? Ela perguntou. A respiração curta. Ele sorriu lento, os olhos ardendo de desejo e rendição. O ar entre eles pareceu mudar de temperatura. As respirações ficaram curtas, se misturando. Ela sentia o coração disparar, o corpo inteiro em alerta. Um arrepio percorreu a espinha dela quando ele deu um passo à frente tão perto que o calor dele a envolveu por completo. O que eu devia ter feito há muito tempo. Gabriel a olhou por um instante que pareceu eterno. Depois o olhar dele desceu até a boca dela. Ela sentiu o mundo parar quando ele inclinou o rosto. Devagar. Os olhos fechando. A distância entre os dois se desfez num sopro. E então veio o beijo. Foi intenso desde o primeiro toque. As bocas se encontraram com urgência e ternura, uma mistura de arrependimento e desejo contido. O corpo dela reagiu no mesmo instante, um arrepio subindo pela pele, enquanto ele a puxava pela cintura. O beijo se aprofundou, encaixando com uma naturalidade que parecia destino. A cada segundo, a mágoa se dissolvia entre lábios e suspiros, dando lugar a algo mais profundo. Amor, desejo, futuro. Tudo o que era ferida se transformava em promessa. Tudo o que era silêncio em entrega. Quando ele se afastou apenas o suficiente para encostar a testa na dela, o mundo parecia suspenso. Só existiam os dois e o que finalmente deixaram acontecer. Lívia, ele murmurou a voz trêmula. Eu cansei de esconder. Cansei de fingir que você não significa nada. Ele a olhou com intensidade quase dolorosa. Você significa tudo.
Na sexta-feira, Lívia entrou no escritório com borboletas no estômago e um medo crescente de que o beijo de ontem tivesse sido só um sonho febril. Tentou se convencer de que nada tinha mudado. Maquiagem leve, cabelo solto, o mesmo blazer de sempre, mas cada passo até a copa parecia mais lento. Quando virou o corredor, viu Thaís acenando de uma mesa próxima, já acompanhada por Felipe, e um homem de sorriso fácil e olhar tranquilo. "Lívia", chamou Thaís animada. "O Daniel veio te ver." Daniel se levantou, estendendo a mão. "Tudo bem." Ela assentiu, aceitando o toque. Felipe riu, servindo café para todos, e o clima ficou leve. A conversa deslizou fácil. Viagens, trabalho, um pouco de tudo. Daniel era gentil, atencioso, e o jeito como ele a olhava deixava Thaís trocando sorrisos discretos com Felipe. Mas o riso dela congelou no instante em que ouviu o som conhecido dos sapatos ecoando no corredor. Gabriel. Ele entrou com a postura firme, o paletó impecável e o olhar direto. Aquele olhar. "Bom dia." A voz era calma demais para não esconder algo. Felipe se levantou apertando-lhe a mão e Daniel fez o mesmo. Só que quando Gabriel apertou a de Daniel, o gesto foi firme demais, quase um desafio. O sorriso educado não combinava com a tensão nos dedos. "Gabriel." Ele se apresentou com um tom neutro, mas os olhos nem disfarçaram que estavam em outra pessoa. "Daniel", respondeu o outro, tentando não demonstrar surpresa. Depois disso, o ar pareceu se contrair. Gabriel virou-se para Lívia com um sorriso que tinha tudo menos leveza. "Preciso te ver na minha sala, agora." Ela hesitou, mas o olhar dele não deixava espaço para discussão. Despediu-se rapidamente e o som dos saltos ecoou pelo corredor ao lado dos passos dele. Assim que entraram na sala, ela se virou tentando manter o tom casual. "Que cara é essa?" Gabriel trancou a porta com um clique seco, sem tirar os olhos dela. "Você ainda pergunta?" respondeu a voz baixa, rouca, misto de ciúme e provocação. "Lívia, eu estou tentando ser civilizado aqui. Tentando não agir como um idiota. Mas quando vejo você sorrindo daquele jeito, com outro cara te tocando, o que você sente?" Ela o desafiou, os olhos fixos nos dele. Gabriel passou a mão pelos cabelos, virando de costas como se precisasse se recompor. "Sinto vontade de socar a cara dele, de pegar você no colo e te levar para algum lugar onde só eu posso te ver. Ele se virou bruscamente, os olhos escurecidos. "De provar que você é minha." O ar fugiu dos pulmões dela. "Sua." Ele se aproximou devagar, predatório, até que ela ficou presa entre o corpo dele e a mesa. "Minha", repetiu a voz, saindo rouca. "Pode me chamar de louco, de possessivo, do que quiser. Mas depois de ontem, depois de tudo que conversamos, você se tornou minha, e eu não vou fingir que não me importo." O corpo dela reagiu por conta própria, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração disparado sob a camisa. "E se eu disser que não sou de ninguém?" Ela provocou de novo. "Então eu vou ter que te convencer do contrário." Antes que ela pudesse responder, Gabriel tomou-lhe a boca num beijo que não pedia permissão. Não havia gentileza. Era fome. Era urgência. Era tudo o que os dois vinham tentando negar. As mãos dele deslizaram firmes pela cintura dela, puxando-a até sentir cada batida de seus corpos se encontrando. Lívia gemeu baixinho contra seus lábios, os dedos se enroscando nos cabelos dele, enquanto o mundo ao redor desaparecia. O ar ficou quente e denso, e quando ele a ergueu para sentá-la sobre a mesa, ela perdeu o fôlego, o coração acelerado demais para acompanhar. Gabriel. O nome saiu num suspiro. "Diz que é minha." Ele sussurrou contra os lábios dela, as mãos
subindo pelas coxas. Diz. Por um segundo, ela o olhou em silêncio. O orgulho, o medo, o desejo, tudo se confundia. Então o sorriso surgiu pequeno, rendido. Ela o puxou de volta para mais perto, os lábios roçando os dele. Sou sua. O sorriso dele se abriu intenso, quase aliviado. Não faz isso de novo. Meu coração não aguenta. Então para de me esconder. Ela respondeu a voz firme. Para de fingir que não existe nada entre nós na frente dos outros. Porque isso dói, Gabriel. Dói pensar que você tem vergonha de mim. Vergonha. Ele pareceu genuinamente chocado. Lívia, eu tenho orgulho de você. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Eu só tenho medo do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer. E desde quando você se importa com o que as pessoas pensam? A pergunta o atingiu em cheio porque ela estava certa. Gabriel Monteiro nunca se importou com opiniões alheias. Construiu um império desafiando expectativas. Mas com ela tudo era diferente. Você tem razão, admitiu finalmente a voz baixa. Estou sendo covarde, e você merece mais do que isso. Ele a ajudou a descer da mesa, mas não soltou a mão dela. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dela e caminhou até a porta. O que você está fazendo? Perguntou Lívia com os olhos arregalados. Outra coisa que deveria ter feito há muito tempo. Gabriel abriu a porta e saiu com ela para o corredor onde meia dúzia de funcionários trabalhavam. O escritório inteiro pareceu congelar quando viram o CEO segurando a mão da assistente executiva. Thaís estava perto do bebedouro e quase cuspiu a água. Gabriel parou no meio do corredor e puxou Lívia para perto de si, uma mão na cintura dela firme e possessiva. Pessoal, já que aparentemente as fofocas correm rápido neste escritório, deixa eu facilitar. Lívia e eu estamos juntos. Sim, eu estou completamente apaixonado por ela. Isso não vai afetar o trabalho dela. Aliás, ela é a melhor profissional que esta empresa já teve. E se alguém tiver algum problema com isso, pode falar diretamente comigo. O silêncio foi absoluto. Até o ar-condicionado pareceu parar de funcionar. Então Thaís começou a aplaudir, e como num efeito dominó o resto do escritório, a acompanhou alguns, assobiando outros rindo. Lívia estava vermelha como um pimentão, mas não conseguia parar de sorrir. Você acabou de fazer isso mesmo, sussurrou ela. Acabei. Ele confirmou, inclinando-se para beijá-la na testa, sem se importar com quem estava vendo. E vou fazer muito mais. O resto do dia passou numa nuvem surreal. Lívia mal conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Gabriel não só tinha assumido o relacionamento publicamente como estava sendo mais atencioso que nunca. Mandou flores para a mesa dela rosas vermelhas, com um cartão que dizia: para a mulher que me ensinou que o amor não é fraqueza, é coragem. Levou o café para ela em vez do contrário. E no fim do expediente apareceu na mesa dela com as chaves do carro. Vamos sair, anunciou. Para onde? Não sei. Ele sorriu. Aquele sorriso devastador que a fazia esquecer o próprio nome. Mas quero passar o resto da noite contigo. Foram para um mirante no alto da cidade, onde se podia ver todas as luzes piscando como vagalumes. Gabriel estendeu uma manta no chão e abriu uma garrafa de vinho que tinha parado para comprar no caminho. Não é muito sofisticado, disse ele um pouco sem graça. É perfeito, garantiu Lívia sentando-se ao lado dele. Ficaram ali por horas, conversando, rindo, beijando-se entre um gole e outro de vinho. Gabriel contou sobre os medos que nunca tinha compartilhado com ninguém. Lívia falou sobre os sonhos que tinha guardado na gaveta. E quando a lua estava alta no céu, ele a deitou na manta e se inclinou sobre ela, o olhar intenso. O beijo que veio a seguir foi diferente dos outros.
Não tinha urgência, não tinha desespero. Era promessa. Era entrega. Era o começo de algo que ambos sabiam que seria para sempre. Quando voltaram para a cidade, já passava da meia-noite. Gabriel a levou até o prédio dela e saiu do carro para acompanhá-la até a porta. "Boa noite", disse ele, roubando mais um beijo. "Boa noite", ela respondeu com um sorriso tímido, embora o coração implorasse para que ele não fosse. Gabriel pareceu ler seus pensamentos. Segurou o rosto dela com as duas mãos, o olhar vulnerável. "Me pede para ficar." O coração de Lívia saltou. "Gabriel, eu quero estar com você." Ele interrompeu, a voz rouca sincera. "De todas as formas." Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro, a segurança que ele transmitia. "Fica", sussurrou. "Fica comigo hoje." E quando as portas do elevador se fecharam com os dois entrelaçados num beijo que prometia uma noite inesquecível, Lívia soube que finalmente tinha encontrado o seu lugar, nos braços dele. O apartamento de Lívia era pequeno, aconchegante, cheio de livros espalhados e almofadas coloridas, tão diferente do escritório frio e impessoal onde passavam os dias. Gabriel olhou ao redor com um sorriso como se cada detalhe revelasse um pedaço dela que ele ainda não conhecia. Lívia sentiu o coração derreter. Ofereceu vinho, mas as mãos tremiam tanto que Gabriel precisou segurar a garrafa para ela. "Está nervosa?" perguntou ele, a voz baixa e gentil. "Um pouco", admitiu ela, mordendo o lábio. Gabriel sentou-se no sofá e a puxou para o colo, acomodando-a de forma que pudesse olhar nos olhos dela. "Lívia, eu preciso que você saiba de uma coisa." As mãos dele subiram para o rosto dela, os polegares acariciando as bochechas. "Você não precisa fazer nada que não queira. Eu posso só ficar aqui abraçado com você, até você dormir." "Eu quero", ela sussurrou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Quero estar contigo completamente." Os olhos dele escureceram, mas ele não se moveu. Esperou. Deu a ela o controle. Foi Lívia quem o beijou primeiro. Devagar, explorando. As mãos se perdendo nos cabelos dele. Gabriel respondeu com a mesma delicadeza, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Foram se despindo lentamente, uma peça de cada vez, entre beijos e sussurros. Quando Gabriel a carregou para o quarto, Lívia se agarrou a ele, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. "Se você quiser parar, é só falar", sussurrou ele contra os lábios dela. "A qualquer momento." Mas Lívia não queria parar. Pela primeira vez na vida sentia-se segura o suficiente para se entregar. Confiante o suficiente para mostrar toda a sua vulnerabilidade. E Gabriel? Gabriel a tocava como se fosse a primeira vez que via uma mulher, com reverência, com adoração, com amor. Quando finalmente se uniram, foi indescritível. Gabriel observava cada reação dela, cada respiração. E quando ela arqueou contra ele os dedos, cravando nas costas dele, ele soube que finalmente tinham encontrado o ritmo perfeito. A noite se desenrolou numa dança de descobertas. Eles riram quando se atrapalharam, gemeram quando acertaram. E no final, quando ambos chegaram ao clímax juntos, foi como se o universo inteiro conspirasse a favor deles. Depois, deitados, entrelaçados com os lençóis bagunçados e a respiração ainda irregular, Gabriel beijou a testa dela. "Eu nunca", começou ele hesitante, "nunca senti isso com ninguém." Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Sentiu o quê? Paz. A palavra saiu simples, mas carregada de significado, como se finalmente estivesse em casa. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas eram lágrimas felizes. "Eu também me sinto assim." Ele a puxou para mais perto, e ela repousou a cabeça no peito dele,
ouvindo o coração bater firme. Eu te amo, disse simples e direto. Demorei 3 anos e meio para ter coragem de admitir, mas eu te amo, e vou passar o resto da vida te provando isso. As lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos dela. Eu também te amo. Sempre amei. Adormeceram assim entrelaçados, e pela primeira vez em anos, ambos dormiram profundamente, sem pesadelos. Sem inseguranças, só amor. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o cheiro de café. Abriu os olhos desorientada por um momento, até se lembrar da noite anterior. Um sorriso automático se formou nos lábios. Levantou-se, pegou a camisa de Gabriel, que estava jogada no chão, a vestiu e foi até a cozinha. Ele estava lá só de calça, mexendo ovos numa frigideira com uma concentração adorável. Bom dia, disse ela encostando-se no batente da porta. Gabriel se virou e o sorriso que abriu no rosto dele foi a coisa mais linda que ela já tinha visto. Bom dia, linda. Largou a espátula e caminhou até ela, puxando-a para um beijo longo e gostoso. Dormiu bem, maravilhosamente bem. Ótimo, porque eu fiz café da manhã. Ele fez uma careta. Bem tentei fazer. Não prometo que está comestível. Lívia riu, sentando-se à mesinha da cozinha, enquanto ele servia ovos meio queimados, torradas carbonizadas e suco de laranja, que era a única coisa que não tinha como estragar. Está perfeito, garantiu ela pegando um garfo. E estava. Porque não importava se a comida estava ruim. O que importava era estar ali com ele, naquela intimidade nova e preciosa. Depois do café, tomaram banho juntos, o que resultou em muito mais do que apenas limpeza. E quando finalmente saíram do apartamento, já era quase meio-dia. Vamos perder metade do expediente, observou Lívia sem conseguir soar preocupada. Sou o dono da empresa, rebateu Gabriel com um sorriso malandro. Posso chegar na hora que quiser. E você... Ele a puxou para si na porta do elevador. Você é a dona do meu coração. E onde eu vou, você vai. Quando chegaram ao escritório juntos, de mãos dadas, ninguém pareceu surpreso. Thaís apenas fez um sinal de positivo exagerado quando passou por eles fazendo Lívia rir. O resto da semana foi uma mistura deliciosa de trabalho e romance. Eles mantinham a profissionalidade durante as reuniões, mas nas horas de intervalo, Gabriel encontrava desculpas para puxá-la para a sala dele e roubar beijos. As pessoas vão perceber, murmurou Lívia certa vez entre um beijo e outro. Deixa, respondeu ele, mordiscando o lábio inferior dela. Não me importo. E ele realmente não se importava. Pela primeira vez na vida, Gabriel estava completamente, irremediavelmente apaixonado. E feliz. Nos meses seguintes, o amor dele se desenrolou como um verão que parecia não ter fim. Leve, cúmplice, cheio de calor e descobertas. No escritório, o relacionamento de Lívia e Gabriel deixou de ser assunto e passou a ser inspiração. Havia respeito, admiração e até uma certa torcida silenciosa de quem via nos dois algo raro. Amor e parceria caminhando lado a lado. Mas apesar do apoio de todos, Lívia manteve firme uma promessa que fez a si mesma provar que era muito mais do que a mulher do dono. Trabalhou com afinco, liderou 2 projetos que aumentaram a receita da empresa em 30%. Conquistou clientes difíceis e ganhou elogios até dos que antes duvidavam dela. Quando recebeu uma proposta tentadora de uma empresa concorrente, recusou sem hesitar. Estava exatamente onde queria estar. Por mérito, por talento, por amor. Gabriel, por sua vez, aprendeu o delicado equilíbrio entre ser o CEO e o homem apaixonado que ela conhecia fora das paredes da empresa. No trabalho, mantinha a postura firme e imparcial. Mas bastava cruzar com ela nos corredores para o olhar dele suavizar. Aquele brilho discreto,
de quem sabia que tinha encontrado algo que valia mais do que qualquer conquista profissional. E quando o dia terminava e os dois voltavam para casa, o mundo ficava pequeno demais para tanto sentimento. O amor deles era constante, mas nunca morno. Havia risadas, provocações, beijos roubados na cozinha, conversas à meia luz e um desejo que parecia se renovar a cada toque. Eles estavam crescendo juntos, como casal, como profissionais, como pessoas. Um completava o outro, mas sem jamais se anular. E no fundo sabiam o que tinham. Não era um romance de escritório. Era amor de verdade. Desses que amadurecem com o tempo, mas continuam queimando como no primeiro dia. Uma noite, 6 meses depois da reconciliação, Gabriel preparou uma surpresa. Levou Lívia de volta àquele mirante onde tinham tido o primeiro encontro de verdade. Mas dessa vez, o lugar estava decorado com centenas de velas formando um caminho até uma mesinha posta com flores e champanhe. Gabriel, Lívia levou as mãos à boca, os olhos já marejando. O que é isso? É o futuro, disse ele, pegando a mão dela e a guiando pelo caminho de velas. Ou pelo menos o começo dele. Quando chegaram à mesa, ele a fez sentar e serviu champanhe. Passei a vida inteira construindo muralhas, escondendo sentimentos, fingindo que estava tudo sob controle. E então você apareceu. Tímida, de óculos grandes. Tropeçando nos próprios pés, ela riu limpando uma lágrima. E eu te ignorei por 3 anos e meio como um idiota. Desperdicei tanto tempo. Ele balançou a cabeça. Mas não quero desperdiçar mais nenhum segundo. Gabriel se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente dela. Lívia ofegou as mãos tremendo quando ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Lívia Carvalho, você me ensinou que o amor não é fraqueza. Me ensinou que sentir não me faz menos forte. É o que me faz humano. Você é a primeira coisa que penso quando acordo e a última antes de dormir. É meu porto seguro. Minha paz. Minha casa. Ele abriu a caixinha revelando um anel de diamante que brilhava sob a luz das velas. Casa comigo. Me deixa passar o resto da vida te fazendo feliz. Te provando todo dia que você foi a melhor escolha que já fiz. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Sim, saiu num soluço. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e a puxou para um beijo que parecia selar não só o pedido, mas todas as promessas que viriam com ele. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo tanto que assusta. Eu também te amo, ela sussurrou, com tudo que tenho, com tudo que sou. O casamento aconteceu 4 meses depois, numa cerimônia intimista, numa fazenda no interior. Apenas família e amigos próximos. Lívia usava um vestido de renda simples e elegante, os cabelos soltos em ondas e um sorriso que parecia iluminar todo o lugar. Gabriel, de terno azul marinho, não conseguiu segurar as lágrimas quando a viu caminhando em direção ao altar. Na hora dos votos, Gabriel segurou as mãos de Lívia e respirou fundo. Lívia, eu prometo te amar em cada versão sua. Quando estiver de óculos e coque bagunçado. Quando estiver deslumbrante de salto alto. Quando estiver cansada, frustrada ou com raiva de mim. Prometo ser seu porto seguro nos dias difíceis e seu companheiro de aventuras nos dias bons. Prometo te fazer rir, te fazer sentir amada e nunca mais deixar você se sentir invisível. Porque para mim, você sempre foi e sempre será a mulher mais extraordinária do mundo. Lívia mal conseguia falar entre as lágrimas, mas forçou a voz a sair. Gabriel, você me ensinou que esperar vale a pena. Que o amor verdadeiro não vem com pressa, mas quando chega, transforma tudo.
Prometo ser sua parceira em cada sonho, sua força em cada batalha, sua luz em cada dia escuro. Prometo te amar com a mesma intensidade que me olhas. Prometo construir uma vida linda ao seu lado, porque você não é só meu amor. Você é meu lar. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo veio antes mesmo da autorização, arrancando aplausos e risadas dos convidados. A festa foi simples, mas inesquecível. Eles dançaram até os pés doerem. Riram até a barriga doer. E quando finalmente saíram sob uma chuva de pétalas de rosas, Lívia sabia que tinha encontrado seu final feliz. Ou melhor, seu começo feliz. Thaís foi madrinha, claro, e ninguém duvidava que o microfone acabaria nas mãos dela em algum momento. Assim que o pegou, suspirou teatralmente, arrancando risadas antes mesmo de começar. Eu sempre soube, disse ela, erguendo a taça. Desde a primeira vez que vi a Lívia suspirar pelo chefe sem esperanças, percebi que estava diante de uma história de amor condenada ao sucesso. E modéstia à parte, eu fui o cupido dessa relação. Os convidados riram, alguns assobiaram, e Lívia balançou a cabeça, fingindo reprovar, mas com os olhos marejados. Lucas, o outro padrinho, inclinou-se para o microfone e disse em tom divertido: Cupido! Até onde sei, você tentou juntar ela com outro cara. O salão explodiu em gargalhadas. Thaís, sem perder o rebolado, virou-se para ele com um olhar fingidamente ofendido. Amor, isso foi estratégia. Todo bom cupido precisa de um plano B. Lucas se inclinou, silenciando Thaís com um beijo. Sim, eles estavam namorando agora. Lívia e Gabriel se entreolharam, rindo com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. O amor, afinal, parecia contagiar todo mundo naquela noite. Um ano depois, a vida tinha se estabelecido numa rotina deliciosa. Lívia continuava trabalhando na Mendes Holdings, mas agora como diretora de projetos especiais, uma promoção que conquistou por mérito próprio. Gabriel continuava sendo CEO, mas tinha aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal. E nas manhãs de domingo, quando acordavam tarde entrelaçados nos lençóis com o sol entrando pela janela e o cheiro de café sendo preparado na cozinha, porque sim, Gabriel tinha aprendido a cozinhar direito, eles sabiam que tinham algo precioso. No que você está pensando? Perguntou Gabriel, beijando o ombro dela. Em como eu quase desisti de você, confessou Lívia, virando-se para encará-lo. E eu em como quase te perdi. Ele segurou o rosto dela. Mas não perdemos. E agora? Agora temos a vida inteira pela frente. A vida inteira, ela repetiu sorrindo. Gosto de como isso soa. Eu também. Ele a puxou para mais perto, as mãos, explorando a respiração, acelerando. E sabe do que mais eu gosto? Do que de acordar todos os dias sabendo que você é minha, completamente, irremediavelmente minha. Ela riu contra os lábios dele, possessivo sempre, e a beijou profundamente, iniciando uma manhã preguiçosa de amor e risadas. Porque no final, depois de toda a turbulência, de todos os mal-entendidos e inseguranças, eles tinham encontrado algo raro e precioso. Um amor que começou invisível, mas floresceu impossível de ignorar. E enquanto o sol entrava pela janela, iluminando dois corpos entrelaçados, duas almas finalmente em paz, uma única certeza preenchia o coração de ambos. Eram felizes. 2 anos depois, a casa estava diferente, mais bagunçada, mais viva. Com brinquedos coloridos espalhados e risadas de criança ecoando pelos cômodos. Helena, com os olhos verdes da mãe e cabelos escuros do pai, tinha acabado de completar 1 ano.
E Gabriel, o CEO implacável que comandava uma das maiores empresas do país, estava no chão da sala, fazendo aviõezinhos com a filha no colo. Lívia observava da porta do escritório, o coração cheio demais para caber no peito. "O que você está olhando?" Gabriel perguntou, percebendo-a. "Vocês dois. Minha família. Minha vida." Ele levantou com Helena no colo, caminhando até Lívia. "Nossa vida", corrigiu beijando-a. "E é mais perfeita do que eu sonhei." Helena deu uma risadinha, esticando os bracinhos para a mãe, e Lívia a pegou, abraçando as duas pessoas que faziam seu mundo girar. "Sabe o que eu estava pensando?" Gabriel disse, abraçando as duas. "O quê?" "Naquela foto, a que mudou tudo." Ele sorriu. "A gente devia emoldurá-la." Lívia riu. "A foto que te deixou maluco de ciúmes. A foto que me fez acordar." Ele corrigiu. "A foto que me mostrou o que eu estava desperdiçando. Aquela foto salvou minha vida, Lívia, porque sem ela eu nunca teria tido coragem de arriscar." Ela beijou-o devagar, saboreando aquele momento de paz e completude. "Então temos que agradecer a Thaís. Ou ao Daniel", brincou. Gabriel fez uma careta. "Não vamos exagerar." Lívia riu e Helena imitou. E ali naquela casa cheia de amor, de vida, de risadas, Gabriel entendeu algo fundamental. Ele tinha construído um império, tinha conquistado o mundo dos negócios. Mas nada, absolutamente nada, se comparava àquilo. A família que tinha, a mulher que amava, a filha que carregava metade de cada um deles. Aquela foto tinha desencadeado tudo. Mas o que tinham construído desde então era só deles. Era real, sólido, inquebrável. E enquanto observava Lívia rir com Helena, o sol da tarde iluminando os cabelos castanhos dela, Gabriel mandou uma mensagem mental para o universo. Obrigado por aquela foto, por aquele ciúme, por finalmente ter aberto os olhos. Porque algumas histórias começam com amor à primeira vista. Mas as melhores, as verdadeiramente inesquecíveis, começam com 3 anos de espera. Uma foto que desperta ciúmes. E a coragem de finalmente admitir: você sempre foi minha. Eu só demorei demais para ter a coragem de dizer. E agora com Lívia nos braços e Helena entre eles, Gabriel finalmente entendia o que significava ter tudo. Não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre isso. Era sobre lar. Era sobre amor. Era sobre família. E ele tinha as 3 coisas. Finalmente. Para sempre. E então me conta, você gostou dessa história? Se sim, não se esqueça de se inscrever para apoiar esse trabalho. Também ative o sininho e comente de qual cidade você está escutando essa história de amor. Aproveite também para explorar o canal e assistir a outros vídeos que preparei com muito carinho. Agora, de 0 a 10, que nota você daria para essa história? Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você e sua família.